Vamos na passagem de hoje. Ela se encontra em 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Saul, lembre-se disso, recebeu o Espírito de Deus quando foi ungido, mas ele deu as costas a Deus e se tornou uma presa fácil para o inimigo das almas. Um espírito o deixou muito deprimido, muito abalado mentalmente, e o levou a agir com maldade e violência. Afastar-se da presença de Deus é andar nas trevas. Os servos de Saul reconheceram sua aflição e sugeriram uma maneira de aliviá-la. A pessoa que eles identificaram como mais qualificada para tratar da miséria de Saul era ninguém mais, ninguém menos que Davi. Deus usa as pessoas comuns para colocar aqueles que ele deseja, os seus ungidos, no lugar certo, na hora certa. Deus estava abrindo um caminho para que Davi fosse apresentado ao palácio, para que Davi ganhasse a confiança do povo e desenvolvesse seus dons e a graça do Senhor naquele lugar. O que Saul precisava nesse momento de miséria que ele atravessava era de um músico habilidoso. E Davi, embora não tocasse o seu instrumento, a harpa, nunca havia tocado em nenhum concerto, mas ele tocava porque gostava. E ele usa, o Senhor usa o talento de Davi neste momento. E ao longo da sua vida, Davi utilizava o seu talento para compor alguns salmos que expressava seu próprio coração ao Senhor. Aqui temos um lembrete que nós não devemos permitir que percamos as habilidades que Deus nos concede por causa do desuso ou porque não desempenhamos essas habilidades no meio de muitas pessoas. Deus pode estar planejando usar as nossas habilidades em breve como uma ponte que nos ligará ao nosso destino. Mesmo aquelas que não são reconhecidas por multidões, talvez algumas pessoas estão vendo, tal como no caso de José, ele usa o dom que Deus deu para ele na prisão, e por conta daquele dom que ele exerceu num lugar tão distante, Deus o levou ao palácio. Davi aqui fora descrito como um homem valente, guerreiro. Davi ainda não havia enfrentado um exército para provar que era um guerreiro, mas, segundo a Bíblia, ele havia enfrentado um leão e um urso, né, para proteger as suas ovelhas. E essas façanhas teriam sido comentadas na aldeia de Belém, onde seu talento como músico também teria sido elogiado. Mas não era somente um homem de ação ou um músico, pois também Davi foi elogiado por falar bem
ser descrito também como um homem de boa aparência significava mais do que ser belo. Ele deveria ser alguém que cuidava do seu corpo, assim como cuidava da sua alma. Era alguém que cuidava do templo do Espírito, que é o nosso corpo, assim como também cuidava da sua alma. Todas essas coisas recomendaram Davi ao palácio e ao rei. Mas a habilidade musical, a boa aparência, são dadas a muitos que não têm fé nenhuma no Senhor. A qualidade mais importante que fez Davi se destacar foi mencionada no final. O Senhor está com ele. Este era o único fator que tornaria o serviço de Davi eficaz. Nenhum mecanismo, nenhum equipamento, nenhum bom planejamento ou boa aparência nos ajudará se a presença de Deus não estiver conosco. Este é o melhor atributo de Davi. Isso falava de seu relacionamento com Deus e era definitivamente um contraste com Saul, que tinha problemas, porque o Espírito do Senhor se retirou dele. Davi era um homem de maturidade espiritual. Por isso, Deus o posicionou. Deus posiciona Davi em um local de treinamento, onde ele poderia ser discretamente apresentado a Israel. Ele aprenderia o que seria servir a um rei que não era bom. Ele aprenderia como lidar com o sucesso, como um subordinado. Ele aprenderia como não ser corrompido pela corte. Ele aprenderia a preservar sua própria unção enquanto trabalhava com alguém cujo coração se afastara do Senhor. A maior virtude que temos é saber que Deus está conosco. Tenha um bom dia.